Só cria na rua. Tá na pista. Ó, nós tá pesadão, nós tá com 30 fuzil aqui dentro. Olha lá. Aí tô Corinthians, Boris, trem. Vai todo mundo tomar no cu. Mapa dos conflitos que estão tomando o Rio de Janeiro. Você já parou para pensar no que tá rolando nas ruas do Rio de Janeiro? Não é só sol, praia e samba. Por trás da beleza da cidade maravilhosa, uma guerra silenciosa tá acontecendo. São confrontos que controlam territórios e sabe o que é pior? Muitas vezes, a grande mídia ignora essas histórias, deixando quem vive nas comunidades sem voz. Mas aqui, a gente vai fundo, com respeito, verdade e um olhar direto sobre o que tá pegando fogo no Rio. Já se inscrever no canal, aperta no botão de raio para o vídeo é deixar o like vezes meu objetivo. Trazer valor, informação de qualidade e abrir os olhos para a realidade que muitos tentam esconder. A zona norte do Rio é um dos pontos mais quentes. Quando o assunto é conflito, travam uma batalha sem trégua por territórios estratégicos. Um dos lugares onde o clima está mais pesado é a região do Campinho e Fubá, em Cascadura. Esses dois morros viraram palco de uma guerra que já dura meses. O CV teria tomado o controle do Fubá recentemente, deixando o TCP na defensiva. Mas, não se engane, o TCP não está de braços cruzados. Informações que circulam apontam que eles estão se articulando para tentar retomar o morro, o que mantém a área em constante tensão. Outro ponto crítico é o Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho. Esse morro, que já foi cenário de disputas históricas, voltou a ser alvo de confrontos entre o CV e o TCP. No início de 2025, por exemplo, o TCP tentou invadir a área, mas a investida não deu certo. E o CV conseguiu manter o controle. Mais adiante, na Tijuca a coisa também tá pegando. O Morro do Andaraí, que é reduto do CV, tá dando baques e invasões constantes no Morro do Cruz controlado pelo TCP. Esses confrontos já deixaram marcas profundas na região. Morro dos Macacos, em Vila Isabel, é outro ponto de ebulição. O CV tomou o controle da comunidade recentemente, mas o TCP já está se movimentando para tentar recuperar o território. Para você ter ideia do nível de organização, fontes locais dizem que o CV reforçou o morro com cerca de 100 bicos, preparando uma espécie de fortaleza para segurar a área. Isso mostra o quanto essas bandeiras estão dispostas a investir pesado para manter o domínio. Se a Zona Norte é o coração das disputas, a Zona Oeste é onde o embate entre o C Vermelho e as milícias ganha força. Um dos pontos mais críticos é o Catiri, em Bangu. Essa área está no meio de uma disputa aberta entre o CV e milicianos, que dominam boa parte do bairro. A disputa começou a esquentar depois da queda de um líder miliciano importante, o Marquinhos Catiri, em 2022. Desde então, o CV viu uma brecha para avançar, e os confrontos viraram rotina. Barricadas montadas para impedir a circulação de rivais. Em Campo Grande, Santa Cruz e Guaratiba, a situação não é muito diferente. Essas regiões, que juntas abrigam mais de 1,2 milhão de pessoas, são palco de conflitos entre milícias lideradas por grupos como o Bonde do Zinho e o CV. Santa Cruz, por exemplo, tem áreas como Jesuítas, Aço, Vila Moretti e Guandu, onde os confrontos são constantes. A queda de Wellington da Silva Braga, o ECO, em 2021, criou um vácuo de poder que intensificou a disputa. Depois disso, Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, assumiu o comando da maior milícia do Rio, mas enfrentou resistência tanto de outras milícias quanto do CV, que está tentando tomar territórios tradicionalmente controlados pelos paramilitares. Um caso que chama a atenção é o que aconteceu em Vila Kennedy e Vila Aliança, também na Zona Oeste. Essas comunidades estão vivendo uma disputa aberta entre o CV, que controla Vila Kennedy, e o TCP, que domina Vila Aliança. Os confrontos são tão intensos que, em janeiro de 2025, crias da Vila Aliança baquearam a Vila Kennedy, gerando uma noite de tiroteios que, essas áreas são estratégicas porque ficam perto de grandes vias, como a Avenida Brasil. Outro ponto quente é Jacarepaguá, especialmente em Rio das Pedras, que é um reduto histórico de milícias. O CV está de olho nessa área, que é uma das mais lucrativas da Zona Oeste, por causa do controle de serviços como transporte alternativo, gás e até imóveis.
A milícia, que domina a região, está enfrentando investidas constantes do CV, o que já resultou em várias disputas e quedas. Áreas próximas, como Gardênia Azul e Muzema, também registram conflitos esporádicos, embora as milícias ainda mantenham o controle. A instabilidade em Tijuquinha, outra comunidade da região, mostra como o equilíbrio de poder está frágil. A Baixada Fluminense é outro palco importante dessa guerra. Cidades como Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Mesquita e Itaguaí estão enfrentando conflitos entre bandeiras e milícias. Em Nova Iguaçu, por exemplo, a área do Kim 32 é um dos pontos mais disputados. Antes dominada por milícias, a região está sendo invadida pelo CV, que aproveitou a desorganização dos paramilitares após a queda de líderes importantes, como Delson Lima Neto, em 2022. A tomada da favela de Grã-Pará pelo CV, após a queda de Delson, é um exemplo de como essas disputas mudam o mapa. Em Queimados, o Morro da Torre é outro foco de tensão. Se enfrentam diretamente, com a linha do trem servindo como uma espécie de fronteira. Ataques partem de comunidades como São Simão, controlada pelo CV, com o objetivo de tomar o Morro da Torre, que é da milícia e estava alugada só TCP do Peixão. Esses conflitos geram um impacto enorme na população. Em Niterói, no leste metropolitano, o CV mantém uma hegemonia forte, controlando 100% das áreas dominadas. Mas o TCP está começando a se mexer, tentando avançar em territórios do CV recentemente. Houve registros de confrontos em comunidades da cidade, o que mostra que até áreas historicamente dominadas por uma não estão livres de conflitos. A Baixada e o leste metropolitano são regiões onde o CV cresceu muito nos últimos anos, aproveitando a fragilidade das milícias, que perderam 19,3% do território em 2023. Além das áreas já mencionadas, o Rio tem outros barris de pólvora, que podem explodir a qualquer momento. Na Ilha do Governador, os morros do Dendê TCP e Barbante CV vivem conflitos esporádicos. Na região central, a rivalidade entre o CV, que controla os morros da Coroa Falat e Fogueteiro, e o TCP, que domina o complexo de São Carlos, mantém a área em alerta constante. Esses confrontos são menos frequentes, mas quando acontecem, geram pânico em bairros históricos como Santa Teresa, Estácio e Catumbi. Em Vargem Grande, no Recreio, na Zona Oeste, também há registros de embates entre o CV e o TCP. Essas áreas, que misturam comunidades e bairros de classe média, estão vendo a violência crescer por causa da disputa por territórios lucrativos. Em Brás de Pina, na Zona Norte, a situação é parecida, com o CV e o TCP se enfrentando em uma região que é estratégica por causa da proximidade com a Baixada Fluminense. O complexo do Chapadão CV e a Pedreira TCP também são pontos de tensão, com confrontos que já deixaram dezenas de cancelados nos últimos anos. Esses conflitos não são só números ou manchetes. Eles mudam a vida de milhões de pessoas. Segundo dados do Instituto, 18,2% da área urbana habitada da região metropolitana do Rio está sob o controle de grupos. Isso significa que 2,3 milhões de pessoas vivem em áreas diretamente afetadas por essas guerras. Em 2025, só nos primeiros 5 meses, foram registrados 335 casos de pentes perdidas no estado, com 76 suspensos após investigações apontarem outros motivos. Essa disputa por poder não é só sobre territórios, é sobre dinheiro. Euros, dólares é a moeda do real. Quem vai lucrar com o controle das comunidades. E quem paga o preço mais alto é a população, que vive sob a mira de bicos e a pressão de grupos. Por que isso está acontecendo? O avanço do CV, que retomou a liderança em 2023 após perder para milícias em 2021, tem a ver com a desorganização dos paramilitares. A queda de líderes importantes, como o ECO, e disputas internas enfraqueceram as milícias, que perderam 19,3% do território em 2023. O CV aproveitou essas brechas, especialmente na Baixada Fluminense e no leste metropolitano, onde conquistou 85% das novas áreas. O TCP, embora tenha crescido 296,3% na Baixada desde 2008, ainda é a terceira força, com forte presença em áreas como Belford Roxo e Nova Iguaçu. Mas o problema vai além.
A falta de políticas públicas eficazes para desmantelar as redes econômicas desses grupos é um dos grandes entraves. Operações policiais muitas vezes são paliativas, focadas em confrontos que não resolvem a raiz do problema. Enquanto não houver uma atuação nas bases políticas e econômicas desses grupos, vamos conviver com essa oscilação de poder. Eu quero ler o que você acha disso tudo. Chegamos ao fim desse vídeo que eu fiz para agregar valor na realidade do Rio e da Baixada. A disputa com as facas e as milícias está transformando a vida de milhões de pessoas, trazendo insegurança. A gente trouxe esse panorama para te informar, com respeito e verdade, sobre o que está acontecendo nas comunidades. Agora, queremos saber o que você acha dessa situação? Acha que o governo está fazendo o suficiente? Ou será que está na hora de mudar a forma como a segurança pública é tratada? Deixe a sua opinião nos comentários, porque sua voz é importante para esse debate. E se você curtiu esse conteúdo, não deixe de se inscrever no canal. É só clicar no botão ali embaixo e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. A gente está aqui para trazer informação de valor, com coragem e sem filtro, direto das ruas do Rio. Bora fazer parte dessa corrente pela verdade? Inscreva-se agora!